O técnico Eduardo Cudê deve promover mais uma grande novidade no time do Internacional para a retomada do futebol e a partida desta noite, aqui em São Paulo contra o Belgrano pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Nesse vídeo a gente traz mais detalhes sobre o time e o ambiente do Internacional para esta partida. A gente também fala da conquista do presidente Alessandro Barcelos nos bastidores do Internacional. Além disso, uma ajuda forte que vem da CBF. E eu te conto os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente traz mais uma grande novidade que o técnico Eduardo Cudê deve pôr em prática na equipe contra o Belgrano hoje à noite. A vitória do presidente Alessandro Barcelos com a CBF nos bastidores e também a disputa entre Inter e Grêmio em um tema que envolve o estádio Maracanã. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Rapaziada, vamos começar falando sobre o jogo de hoje, 9h30 a bola rola. Daqui a pouco eu tô indo pra Barueri aqui em São Paulo, pro jogo do Internacional lá na Arena Barueri, estádio do Palmeiras. Todo o custo operacional da partida será dado, disponibilizado pelo Palmeiras para o Internacional. O clube não terá nenhum gasto com a operação desta partida e é um jogo muito importante. Depois de mais de um mês, o Inter volta aos gramados em um contexto em que o Rio Grande do Sul não está retomado na sua total normalidade, está na fase de reconstrução, já foi a fase de salvamento de vidas. Claro, ainda tem vidas para serem salvas, mas aquela fase dos resgates, principalmente, ela tá passando, chegou a hora de reconstruir o estado e nesse contexto o Inter tem que voltar a campo, mesmo que a contragosto o Inter tem que voltar a jogar e sabe disso. Bom, hoje 9h30 então na Arena Barueri o jogo e a bola rola contra o Belgrano da Argentina, sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Inter vai ter que retomar as rodadas ainda contra o Tomayapo no dia 4 de junho em Tarija, na Bolívia, e contra o Delfim no dia 8 de junho, um sábado à noite em Caxias, no Alfredo Jaconi. Gente, eu trouxe ontem aqui no canal que deve ser um time bem leve, que foi trabalhado pelo técnico Eduardo Cudê com o que tem de melhor do meio pra frente. Até porque do meio pra frente, 2 jogadores serão convocados e devem jogar essa partida e no máximo contra o Cuiabá no próximo final de semana e vão desfalcar o Inter na sequência. Borré e Ener Valencia. Dentro disso, gente, o time que foi trabalhado pelo técnico Eduardo Cudê tem mais uma grande novidade, que foi trazida pelo pessoal do Revista Colorada hoje pela manhã, que é a possibilidade de Robert Renan começar o jogo, tá? O provável Inter que o pessoal do Revista Colorada trouxe tem Rocher no gol, Bustos na lateral direita, Vitão e Robert Renan como dupla de zaga e o René na lateral esquerda. Então já tem uma grande novidade, que é o Robert Renan e não Fernando e nem Mercado como dupla de zaga do Vitão. Seria Robert Renan pelo lado esquerdo. E aí um meio de campo bem leve, que foi o que eu trouxe ontem, que trabalhou nas últimas atividades em Itu, aqui no interior de São Paulo, com Thiago Maia, Maurício, Alan Patrick e Wesley, e o ataque com Borré e Ener Valencia. Claro, se tu for parar pra pensar, o Maurício não vai ser um segundo volante. Seria o Thiago Maia como primeiro volante, o Maurício caindo mais pela beirada direita, o Alan Patrick mais centralizado e o Wesley caindo mais pela beirada esquerda e uma dupla de ataque com Borré e Ener Valencia. É um time bem leve. O Cudê poderia, por exemplo, colocar também o Bruno Henrique como um segundo volante, ou até o Fernando como primeiro e não o Thiago Maia, e o Thiago Maia como segundo. Enfim, são possibilidades trabalhadas pelo técnico do Internacional. O que tu acha sobre esse time? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. Gente, sobre ambiente, tá? A gente vê na palavra das pessoas um tanto, e aí eu cito as pessoas do Internacional, um certo receio. O Inter sabe que tem uma defasagem física, sabe que tem uma defasagem psicológica, mas também sabe que o jogo de hoje é fundamental. O Inter tem que vencer o Belgrano, tá?
O Inter precisa vencer o Belgrano porque o Inter tem 2 jogos dentro de casa. Claro, não vai ser no estádio Beira-Rio nessa Copa Sul-Americana na volta, né? O Inter jogou contra o Belgrano fora, empatou 0-0, empatou em 0-0 contra o Tomayapo jogando dentro do estádio Beira-Rio e venceu o último jogo contra o Delfim fora de casa. Só que a situação do grupo não é tão confortável. O Belgrano é o líder com 9 pontos, o Delfim tem 5, é o segundo, o Inter é o terceiro com 5 e o Tomayapo é o lanterna com 1 ponto somado somente, que foi contra o Internacional, aquele 0-0 que foi no estádio Beira-Rio. Se o Inter vence, o Inter vai a 8 pontos, fica em segundo lugar. E aí tem um Delfim e Tomayapo. Se o Delfim vencer, o Delfim também vai a 8 pontos. Aí Inter e Delfim brigam pelos critérios de desempate. Só que o Inter vai ter mais 2 jogos, contra um fraco Tomayapo, lanterna do grupo, fora de casa, e um jogo com o mando do Inter, que vai ser em Caxias, vai ter apoio do torcedor colorado muito mais do que a gente vai ver aqui em São Paulo, contra o Delfim. Então é importante que o Inter vença e chegue a 8 pontos e pare o Belgrano que está com 9. Se o Belgrano vencer, o Inter não vai mais ter como se classificar direto para as oitavas da Sul-Americana, porque o Belgrano vai a 12. Aí o Inter vai poder chegar somente nesse contexto a 11. E aí o Inter teria que ser o melhor segundo colocado, teria que ser o segundo colocado do grupo para jogar os playoffs da Sul-Americana contra os terceiros colocados, e aí é sorteio que vem da Copa Libertadores, da fase de grupos da Copa Libertadores. Então é um jogo, sim, muito importante pro Internacional hoje, tá certo? Gente, antes de eu falar da vitória do Inter nos bastidores, uma barbada pra vocês, tá? Eu tô aqui em São Paulo graças ao meu parceiro Cris das Passagens. Tu quer comprar uma passagem barata? Quer organizar tuas férias de final de ano, as tuas férias do início do ano, tuas férias do meio do ano, qualquer período do ano? Cris das Passagens. @Cris das Passagens no Instagram para tu ter mais informações e entrar em contato com o Cris. Ou, direto no site, tu faz um orçamento de quanto sairia as passagens da tua viagem. www.crisdaspassagens.com.br. Cris das Passagens é o canal, fazendo o teu orçamento lá no site, adquirindo a tua passagem, tu ainda concorre a um Pix premiado de R$200. Aproveita e ganha uma bonificação com o código DIAS. É só barbada com Cris das Passagens para tu conseguir a tua passagem de uma forma segura, confiável e muito mais barata. E foi assim que eu vim aqui para São Paulo para cobrir o Internacional, tá? Gente, agora eu quero falar de uma vitória do Internacional nos bastidores. Ontem eu citei que teve a reunião da CBF, muito importante, que definiu uma flexibilização do calendário. Inter e Grêmio vão cumprir os jogos atrasados na Copa América, claro, sem seus principais jogadores dos dois lados que serão convocados pelas suas seleções, mas o Internacional também conseguiu algo que ele queria. Era algo que o Inter batia muito na tecla nos últimos dias, que a CBF ajudasse com custos, seja para a estrutura do Inter ou nessa logística extraordinária que o Inter está vivendo nesse momento, de jogos que seriam no Beira-Rio e tem que ser fora de casa, mas com mando do Inter. E aí é um gasto a mais que o Internacional está tendo nessa temporada. E que vai ser assim até a volta do Beira-Rio, em pelo menos 3, 4 meses. Então a CBF, ela vai custear a logística extraordinária dos clubes gaúchos. Claro, Inter e Grêmio tem muito mais isso do que o Juventude. O Juventude está podendo jogar no Jacone, tanto que vai emprestar o Jacone para o Internacional, está podendo treinar no seu centro de treinamento. Mas a CBF vai custear essa logística de Inter, Grêmio e Juventude, essa logística extraordinária nesse período tão complicado. Outra questão importante, inversão de mando de campo. Isso pode e tende a acontecer. A CBF disse que os clubes negociando e o clube que seria mandante no primeiro turno aceitando, pode ter a inversão de mando de campo. Vou dar um exemplo. O Inter joga sábado contra o Cuiabá. Nesse jogo não deve acontecer. Mas se tivesse uma antecedência dessa decisão e definição da CBF, o Inter poderia conversar com o Cuiabá. Ó, eu quero trocar, vamos trocar, a gente joga... no caso não seria o Cuiabá porque esse jogo é fora de casa, o exemplo é ruim. Mas vamos lá, Inter e Corinthians, que tem mando do Inter ali na frente. O Inter fala com o Corinthians, tá, vamos jogar em São Paulo no turno, e aí a gente troca, no retorno a gente joga em casa, e vocês jogam em casa agora. E aí teria a chance do Inter jogar, quem sabe, até no Beira-Rio, ou pelo menos, se não no Beira-Rio, se organizar melhor para jogar esse jogo fora de casa, mas com o mando do Inter no segundo turno. É uma inversão de mando. Quem joga em casa no primeiro, quem sabe jogar fora no segundo, ou vice-versa. É uma possibilidade que Inter, Grêmio e Juventude vão ter nesse momento.
E pra fechar, eu quero falar sobre o Maracanã. O Grêmio teve uma proposta, e o Grenal é de mando do Grêmio, depois de Inter e Corinthians vai ter esse clássico Grenal. O Grêmio recebeu uma proposta e gosta da ideia de jogar no Maracanã. O Inter não gosta, tá? E eu ouvi isso bem claro nos bastidores e ontem recebi uma mensagem longa, um texto de uma pessoa do Internacional explicando que o Inter entende, é mando do Grêmio, então é o Grêmio que tem que escolher. Mas o Inter não é a favor. E o Inter não vai levar o Grenal do segundo turno, caso o Beira-Rio não esteja pronto, para um lugar fora do Rio Grande do Sul. Tenta a jogada aí no Colosso da Lagoa, em Erechim, no Jacone, ou no máximo em Santa Catarina. Mas o Inter quer que seja no Rio Grande do Sul, o Grenal do segundo turno, caso o Beira-Rio não esteja pronto até lá, tá? E o Inter é contra a ideia de jogar no Maracanã, como o Grêmio tá pensando. O que tu acha sobre isso? Deixa aqui a tua opinião nos comentários e não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar as notificações para aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.